E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Kennedy, sou acadêmico da Faculdade Claretiano, o Polo Boa Vista, em Roraima. Estou fazendo o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e hoje nós vamos falar um pouco sobre segurança computacional. Segurança computacional! Então, o que será que quer dizer isso? Então, segurança computacional, né, já tá aí, é a segurança dos nossos computadores, independente se eles são computadores pequenos, grandes, médios e extra grandes, né? Então, celulares, todos aqueles que têm um sistema operacional. Celular, tablet, iPhone, que é um bicho porrudo, né? Pô, mas é sistema operacional. Então, falando nisso, segurança, nós vamos abordar diversas situações aqui, outros tópicos, e vamos iniciando. Então, assim, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que se fazer duas perguntas básicas. Como assim? Duas perguntas básicas? Que a gente precisa para a gente poder entender. Então, vamos lá. A primeira pergunta seria... E a outra seria... Por que é necessário a segurança? O que nós devemos proteger? Então, partindo dessas duas perguntas, nós podemos ter alguns entendimentos melhores para poder prosseguir no nosso conteúdo. Então, por que nós temos que ter esse pensamento? Por que a segurança é necessária? É como se fosse um banco. Se num banco não tem um segurança, é mais fácil um bandido vir e roubar o banco, né? Então a mesma coisa seria isso. Se eu tenho no meu celular senha, pode ser que dificulte um pouquinho mais de quem roubar meu celular, né? Dificulte quem tente invadir meu celular, ou quem tente pegar meu Facebook, alguma coisa assim. Então é necessário. Realmente a segurança é necessária. Isso é de ponto assim primordial que a gente tem que ter. Nós temos que ter muita segurança. Um exemplo que a gente pode ter, que hoje em dia os noticiários nos mostram bastante. Um tempo atrás saiu no noticiário aí tal, em rede nacional, numa empresa, ela tinha diversos dados, né, nos seus computadores. O que aconteceu? Por uma pequena falha na segurança, um hacker veio e conseguiu subtrair todos os arquivos daquela empresa, bloqueando os administradores a utilizarem. O que aconteceu? Logo em seguida ele mandou um e-mail para o proprietário, ou quem estava à frente ali na hora ali no e-mail, mandou um e-mail dizendo: eu posso devolver seus arquivos, mas com uma condição. Você tem que me pagar 15 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. Então, para que realmente a gente precisa de segurança? Você pode não ter sido uma das vítimas de perder arquivos para hackers, né? Mas você tem que pensar sempre assim: estou protegido? Estou me protegendo? Então vamos se policiar, tá bom? Porque a segurança é necessária. Então... Essa pequena história foi mais só para a gente ter uma ideia do quão é importante a segurança. E a outra pergunta que a gente fez, né? O que eu devo proteger? O que eu devo proteger? Meu Deus, o que eu devo proteger? O que eu devo proteger? Já tem um guarda aqui. Ele vai me proteger. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. Se você tivesse um guerreirinho daquele ali para proteger você, seria. Mas não. Então você tem muitas coisas hoje. Você que tem acesso ao banco de forma digital, que é pelo Internet Bank, através das suas contas, seus e-mails, através de também WhatsApp, para quem ainda não foi lá, colocou a criptografia ponta a ponta, né? Então você corre um risco. Então são diversas coisas que a gente tem que ver, porque hoje em dia
tudo que a gente tem informatizado vai precisar disso, de uma segurança, tá bom? Então você tem que pensar nisso. Agora vamos falar sobre criptografia. A palavra criptografia vem do grego, que quer dizer criptos, quer dizer escondido, e graphe significa escrever. Então é escrever escondido. Para vocês terem ideia, a criptografia ela vem desde a antiga Roma, até um pouco antes ainda da antiga Roma ainda tinha, já se trabalhava com ela, já existia a criptografia. Então, naquele período lá da antiga Roma, o Júlio César lá, ele se comunicava com seus militares através de criptografia. Como assim? Ele substituía algumas letras do seu texto por outras. Isso tornava para os seus inimigos algo muito difícil de se traduzir. Então, se o militar dele fosse morto, a mensagem só o militar dele e Júlio César saberiam o que era. Então, só o remetente e o destinatário, eles tinham um código capaz de decifrar tudo isso. Então era muito difícil seu inimigo acabar descobrindo. Então, para a gente entender um pouco melhor como poderia ser isso, eu montei aqui um tipo de criptografia infantil. Caraca, criptografia infantil. Então, vamos lá. Você pega o alfabeto e pega a numeração. O que você vai fazer? Você vai numerar o alfabeto de A a Z. Então, você vai colocar 1, 2, 3, entendeu? Ó, o A é 1, o B é 2, o C é 3 e assim por diante até finalizar o alfabeto. Beleza, o que você vai fazer? Você vai, por exemplo, poder cifrar aqui, vai acabar criptografando diversas coisas. Então vamos lá, eu peguei meu nome como exemplo. Você vai criptografar meu nome, Kennedy. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o número correspondente e vai colocar, entendeu? Vamos lá. Então K, 11, o E, 5, o N, 14, 14 de novo, o 5 novamente, entendeu? O D, o Y. Com isso você acaba criptografando meu nome. Então essa informação só o remetente e o destinatário vão saber. Por quê? Porque eles têm a chave de acesso. Eles vão saber qual é, o que significa. Ele colocou no alfabeto numerado. Você pode escolher de 26 a tanto, de tanto a tanto, independente do que seja, entendeu? Você vai criptografar do jeito que você quer. Então você deve ter entendido um pouco sobre criptografia, né? Então vamos lá. Os princípios básicos para a criptografia seria confidencialidade, autenticação, não repúdio e a integridade. Vamos lá. Confidencialidade. Ela significa proteger a mensagem contra a divulgação a usuários não autorizados. Ou seja, a mensagem não deve ser compreendida por ninguém, exceto pelo destinatário. Então, a mensagem ela só deve ser compreendida pelo seu destinatário. Se você está mandando para fulano de tal, só aquele fulano de tal tem a chave de acesso. Só ele vai poder abrir aquele arquivo decifrado, entendeu? Então vamos lá. Autenticação. Deve ser possível a um destinatário de uma mensagem checar sua origem, saber quem enviou a mensagem. Logo, uma terceira pessoa não deve ser capaz de se fazer passar pelo emissor da mensagem original. Ou seja, essa autenticação é muito importante, porque as pessoas aqui vão saber de onde veio o seu arquivo e se realmente é de quem ela queria que fosse. Então, aqui não tem hipótese de uma terceira pessoa acabar se passando pelo o seu originador, né? Então, esse aqui é o ponto principal. E essa autenticação hoje se fala muito de assinatura digital, tá bom? Depois a gente vê um pouquinho mais lá na frente sobre a assinatura digital. Não repúdio. Consiste em garantir que a pessoa que enviou a mensagem não negue mais tarde que não tenha enviado. Ou seja, a pessoa enviou um arquivo,
totalmente corrompido aí, querendo dar um tipo de problema para outra pessoa. O que ela faz? Ela enviou, mas depois ela não vai ter como negar que enviou esse arquivo, entendeu? Porque o não repúdio, ele vai garantir isso, que a pessoa não negue, porque ele vai saber, entendeu? A integridade. A integridade assegura que o conteúdo da mensagem não foi modificado em trânsito. Ou seja, uma terceira pessoa não deve ser capaz de substituir uma mensagem legítima por outra falsa. Então essa integridade é o arquivo. Então aqui é que está a questão da segurança dele, na integridade. Onde a pessoa não vai conseguir de forma alguma mexer, modificar, entendeu? Então a integridade ela é que assegura esse documento, esse arquivo, tá bom? Então vocês entenderam a confidencialidade, autenticação, não repúdio, integridade, tá bom? É bem simples, tá bom? Agora a gente tem diversos tipos de criptografia. Vamos lá para os 3 que a gente tem. Criptografias de chave simétrica ou criptografia de chave privada. É a mesma coisa. Vamos lá. Esse tipo de criptografia usa uma única chave. Como vocês podem ver aqui embaixo no desenhozinho, essas chaves são iguais, são as mesmas chaves, que tanto o destinatário quanto o remetente possuem a mesma chave. O emissor usa essa chave privada para cifrar. Então o emissor, que é aqui, nosso remetente, vai enviar esse documento para o seu destinatário. Então, ele usa a chavezinha para cifrar, ele vai acabar criptografando a mensagem, ele vai enviar o texto criptografado para o seu destinatário. O seu destinatário vai receber um arquivo. Esse arquivo, se ele não tiver a chave, vai estar todo embaralhado, todo confuso mesmo. Se ele tiver a chave, ele vai conseguir abrir. Se ele tiver a chave correta, ele consegue decifrar o seu arquivo. Então, a criptografia de chave simétrica, quer dizer, chaves iguais, consegue fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Agora, criptografia de chave assimétrica ou criptografia de chave pública. Esse tipo de criptografia usa 2 chaves diferentes. Agora sim, agora as coisas estão começando. Imaginamos que a gente está numa rede muito grande. Então essa rede tem uma rede de trabalho, né? Onde tem 40 computadores. Cada computador dessa rede, ela tem a sua chave privada e a sua chave pública, conforme a imagem aqui, ó. Então vamos lá para tentar entender melhor. Dentro dessa rede, eu vou mandar uma mensagem para o Rodrigo. Só que aí, como é que eu faço para poder mandar essa mensagem? Eu vou pegar a chave pública do Rodrigo. A chave pública ela está aberta, então eu posso pegar e utilizar para mandar uma mensagem criptografada para ele. Então eu vou pegar essa chave, vou fazer um documento criptografando com essa chave pública dele. E o que vai acontecer? Eu vou enviar. Quando eu enviar o texto criptografado, só ele vai poder abrir com a chave privada dele. Nenhuma outra pessoa do grupo ali, dos computadores, poderá abrir. Por quê? Só o Rodrigo tem a chave privada que vai acessar seu texto criptografado. Então entenderam, né? É como se fosse um complemento da outra. A chave pública pudesse bloquear um arquivo, mas só com a chave privada ele poderia abrir, entendeu? Se caso ele seja interceptado esse arquivo, a pessoa vai abrir e não vai entender nada, nada, porque vai estar totalmente cifrado, tá bom? Então vamos lá. Temos a assinatura digital, como a gente falou, né? Então, essa assinatura digital é uma técnica criptográfica que comprova a autenticidade de um documento ou mensagem no mundo digital, indicando o dono ou o criador desse documento. Como acontece com as assinaturas por escrito,
A assinatura digital deve ser verificável, não falsificável e incontestável. Além disso, deve ser possível provar que um documento ou mensagem assinado digitalmente por uma pessoa tenha sido, na verdade, assinado por essa pessoa, que não pode mais tarde repudiar o documento ou nem negar que a assinou. A assinatura digital dela seria para isso, tá? Seria de forma que a pessoa futuramente ela envia um arquivo, ela não esteja depois negando aquele arquivo. Ela fica, não fui eu que mandei não, entendeu? Tipo menino do buchão, que faz uma coisa, não fui eu, foi fulano de tal. Então, através da assinatura digital, como a gente tem hoje, em hipótese alguma tem alguma forma de dizer que não foi aquela pessoa que enviou aquele arquivo ou que fez aquela situação, tá bom? Então vamos lá. Função de hash. As funções de hash são conhecidas como funções de única via, pois é impossível achar, por meio de um resumo da mensagem, sua mensagem original. São usados para garantir a integridade dos dados dos arquivos. Então vamos lá. O que acontece? O indivíduo vai mandar uma mensagem. Nós temos aqui os dados dessa mensagem. A Mega Sena vai sortear isso tudo aí. Beleza? Então, esses são os dados. A pessoa vai usar um algoritmo de hash para criptografar o arquivo. Então, ele criptografa o arquivo e hash, na verdade, ela já te dá um valor fixo. Então, aqui, ó, vai te dar um valor fixo. Aí o que vai acontecer? Para você usar isso aqui, é mais nesse caso mesmo, de garantir a integridade dos arquivos. Então é só para garantir a integridade do seu arquivo. Então o que acontece? A pessoa mandou essa mensagem, criptografou, né, usando um algoritmo de hash, pegou e deu esse resultado aqui. Então, que é chamado de valor de hash. Para você saber realmente se fulano de tal mandou esse arquivo, você vai pegar esse valor de hash e ver se bate com os seus dados. Pronto, fechou. E você descobriu aí que realmente é autêntico, tá bom? Então, hash é mais isso, é bem simples. Então, vocês viram aí a questão de criptografia. Nós vamos agora partir para um novo assunto. Agora vamos falar sobre ataques à segurança, né? Então, ultimamente nós temos muitas coisas acontecendo aí, porque hoje o mundo ele está totalmente informatizado. Então, muitas pessoas querendo invadir sistemas, invadir computadores, celulares, sites. Então, eles querem ter o domínio só para paralisar, para tomar arquivo, para roubar dinheiro, ou seja, para muitas coisas. Então, em ataque de segurança, vamos mostrar alguns que realmente são os mais usados hoje em dia, tá bom? Então vamos lá, falar aqui agora dos DOS, tá? Então, esse tipo de ataque aqui, ele é o que? É um tipo de ataque de negação de serviço, tá? Ele é um tipo de negação de serviço. Então, ele tem como objetivo, principalmente, esgotar todos os recursos possíveis de uma máquina, de forma que os usuários que utilizam fiquem impossibilitados de acessar os serviços. Nesse tipo de ataque de negação de serviço, somente duas máquinas estão envolvidas, a do atacante e o da vítima. Então nós temos aqui um pequeno desenho aqui embaixo, que mostra o atacante e a vítima. Então ele pega, começa a esgotar a máquina, principalmente em questão de memória, porque aí ela começa a ir paralisando, até ela ficar impossibilitada de ser acessada, entendeu? Então ele usa os comandos aqui para poder paralisar a máquina da vítima, tá bom? Então esse tipo de negação de serviço seria isso, tá bom? Esse aqui é o DOS. Agora vamos para o ataque de negação de serviço distribuído. Olha lá. Então, esse tipo de ataque aqui, o que ele faz? Ele vai em um grupo de máquinas em uma ação coordenada.
tá? Ele dispara contra a vítima milhões de pedidos, tá? Provocando uma inundação de pacotes na rede, o que torna o serviço mais lento ou indisponível. Então vamos lá. O que acontece? O atacante aqui, como vocês podem ver a imagem, ele vai usar por meio da internet, né? Outros computadores aqui para atingir a vítima, ou seja, através dele vai mandar aqui na internet qualquer outros computadores que estejam, fazendo com que esses computadores aqui eles mandem milhões de pedidos, milhões de acessos, muitas coisas para poder atrapalhar, congestionar ou até mesmo paralisar o site ou o computador daquela pessoa, tá bom? Então, esse tipo de ataque de negação de serviço distribuindo tarefas para outros computadores por meio da internet, entendeu? Aqui. Nessa situação, a gente pode até colocar um exemplo. Quando chega o final do ano, né, na virada do ano, as pessoas gostam de pegar, quando dá a virada exata, ligar para os seus familiares. E vocês veem que a telefonia fica uma benção, fica uma benção. Então, realmente é como se fosse isso, mas não querendo dizer, foi um ataque, não. Isso realmente foi congestionamento nas linhas telefônicas. Então, seria mais ou menos isso, entendeu? De forma que o atacante lá, quem está atacando a vítima, usa outros computadores para fazer isso, tá bom? Então, retornando aqui, né, pra gente ver. Então, nós temos esses dois tipos de ataques, tá? Então, existem esses dois tipos. O de negação de serviço e o de negação de serviço distribuídos, tá? Ele só usa o atacante e o computador da vítima. E o outro, ele usa diversos outros computadores para atacar a vítima, tá bom? Então, vamos lá agora para a prevenção de ataques. Então, a cada dia, né, a gente percebe que é necessário reforçar a segurança, tanto no software como no hardware, pois ataques cada vez mais sofisticados são realizados. Além disso, não basta apenas ter um antivírus instalado na máquina e bem atualizado. É preciso utilizar mecanismos que possam filtrar tudo que entra e sai de um computador conectado à internet, ou mesmo a uma rede local. Para isso, o firewall é um dos mecanismos que auxilia na redução dos ataques sofridos. Então, o que seria o firewall? Ele é um controle de acesso, né, que é uma combinação de hardware e software que tem como função principal controlar uma rede interna de uma organização, né, permitindo ou não que alguns pacotes cheguem até uma rede externa, no caso a internet. Então vamos lá. Os firewalls são geralmente instalados no ponto em que sua rede interna protegida se conecta com uma rede que estamos sujeitos a vários ataques, como por exemplo a internet. Então aqui nós temos nossa rede interna de computadores, beleza, nós temos aqui. Tá, ele é instalado bem na entrada do acesso da internet com a nossa rede. Então o que acontece? Ele vai filtra tudo aqui que passa da internet para a sua rede local, tá bom? Então essa é a função dele, filtrar, tá? O que entra e o que sai da sua rede aqui para a internet e o que entra da internet para a sua rede, beleza? Vamos entender agora também o que pode e o que não pode o firewall. Então o firewall ele pode realizar as seguintes funções: oferecer um enorme controle de segurança na rede, impor uma política de segurança, porque os serviços da internet são inseguros, coletar dados sobre a atualização da rede e dos abusos realizados por uma pessoa mal intencionada. Então ele pode oferecer isso pra gente, né? Ele pode acabar realizando esse tipo de função, né? Então ele pode dar um maior controle de segurança pra gente na nossa rede. Ele pode impor políticas de segurança, porque a internet em si ela é perigosa e não é segura. Então ele também pode coletar alguns dados
sobre a utilização da rede e dos abusos realizados. Com isso aqui ele acaba fazendo tipo de proteção, não é antivírus, mas ele se protege quando ele vai começando a entender algumas coisas, tá bom? Vamos lá. O que o firewall não pode proteger? Vamos lá. Ele não consegue ir contra usuários internos, tá? Porque se o usuário ele é o que está querendo atacar os computadores daquela rede interna e ele faz parte daquela rede, o firewall não vai entender que ele é malicioso, porque ele já está dentro da rede. Então ele vai acabar não protegendo por causa disso, tá? Então vamos lá. Conexões que não passam por ele, no caso muito comum de computadores com modem para conexão com a internet. Então tem modems que conseguem entrar na sua rede, né, que eles têm acesso a alguns tipos de acesso que podem invadir a sua rede. E o firewall não vai entender isso. Então ele vai deixar passar e não vai fazer esse tipo de proteção. Ameaça completamente nova. O firewall, como eu disse aqui, né, nesse item aqui que ele pode realizar, né, ele coleta alguns dados. Então tudo aquilo que ele já sabe que pode acontecer, ele protege. Agora, se for uma ameaça nova, ele não vai saber, porque ele foi projetado para proteger a rede interna de uma organização contra ameaças já conhecidas. É por isso que ele coleta esses dados aqui, para poder ficar sempre aqui sabendo o que é uma ameaça e o que não é, tá bom? Vamos lá. O último, vírus, tá? Pois o firewall não oferece nenhum tipo de proteção contra vírus, ele não é um antivírus, tá bom? Ele protege de coisas maliciosas, mas se vir um cavalo de Troia, algumas coisas, pode ser que ele não proteja, porque ele não é um antivírus, entendeu? Então é isso. É isso aí, pessoal. Essa daí foi uma videoaula simples, assim, só batendo alguns pontos, tá? Sobre essa questão de segurança computacional, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreva, tá bom? E dê um like, tá bom? A gente fica feliz por vocês estarem conosco. E futuramente vai ter mais vídeos aí melhores para que a gente possa entender um pouco melhor essa questão de segurança, de sistema operacional, tudo para você que é ligado nesse mundo de informática, tá bom? É isso daí. Valeu, obrigadão.